Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos trazer a palavra de Deus para você, para que você possa conhecer esta palavra maravilhosa. Saber que o Antigo Testamento, junto com o Novo Testamento, formam a palavra de Deus, formam a revelação de Deus para nós. No Antigo Testamento nós temos a história da salvação. E nós podemos ver no Novo Testamento tudo revelado, a luz, a vinda de Jesus revelada ali no Novo Testamento. E a proposta desta série de programas é exatamente esta: trazer a história da salvação no Antigo Testamento, onde você pode ver Jesus e o plano eterno de Deus em Cristo ali no Antigo Testamento. E no programa de hoje nós veremos a história da salvação no livro de Josué. Vamos ver o que acontece neste livro maravilhoso. Vamos ver Jesus no livro de Josué, a história da salvação ali. Então, deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Sabemos que Josué foi o líder escolhido por Deus para substituir Moisés. Não era fácil um líder assim. E o nome Josué, Yehoshua, significa Deus salva. É o mesmo nome Yeshua, ou no grego e transliterado para o português, Jesus. É o mesmo nome. Nós vamos ver que no livro de Josué, em toda a sua sequência, no capítulo 1, nós vamos ver orientações a Josué para cumprir o seu chamado. Deus escolheu Josué e então o Senhor vai prepará-lo para assumir o seu cargo, para cumprir a sua missão. Vamos ver o que está escrito em Josué capítulo 1, dos versículos 6 ao 9. Nós lemos assim: Sê corajoso e forte, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Bem, aqui nós vemos Deus falando com Josué que ele precisa ser forte e corajoso. A missão de Josué seria conquistar a terra prometida, seria desapossar aquela terra daquelas 7 nações cananeias, dos cananeus, dos perizeus, jebuseus, fariseus, heteus, heveus, amorreus. Seria guerra, seria desapossar, seria limpar aquela terra para que o povo de Israel pudesse vir. Não seria fácil a sua missão. A missão de guerra nunca é fácil. Ele precisava estar preparado e precisava de coragem. Coragem. Bem, nós sabemos que muitos desses jogos digitais que existem hoje, eles foram preparados, inicialmente era para o pessoal que tem de lidar com guerra, pessoal que é das Forças Armadas, tanto Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia. Sim, porque eles precisam ter coragem, sangue frio, como se diz. E nós vimos que, infelizmente, esses jogos tão pesados vieram até as nossas crianças. E as crianças aí estão perdendo a sua sensibilidade.
Mas Deus diz para Josué: seja forte, seja corajoso, porque esta terra eu prometi dar a seus pais. E você é que vai cumprir essa missão. Você que vai colocar o povo na terra. Você vai à frente, você vai liderar. Você precisa estar alinhado, ó Josué, com os seus. O Senhor disse: não se desvie de tudo que Moisés escreveu, de tudo que você aprendeu com ele, de toda a lei que ele recebeu. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Na vida espiritual, nós também temos batalhas. E para vencermos as batalhas, precisamos estar firmados nas Escrituras, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Na vida espiritual, nós vamos ver aqui que no Novo Testamento, o Senhor vai trazer poder, o poder de Deus para os discípulos de Cristo. Jesus vai dizer que nós seremos revestidos de poder para podermos vencer o inimigo. Olha o que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Que coisa linda! O Senhor está trazendo aqui para os seus discípulos, para a igreja, para o seu povo, não apenas uma vitória sobre o inimigo numa determinada região. Ali Josué está sendo capacitado e Deus está dizendo: seja forte e corajoso para lutar e vencer aqui dentro desta área, dentro de Canaã. Mas o Senhor diz que nós, os discípulos de Cristo, iríamos receber do Espírito Santo poder para ir a Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sim, para a gente cumprir a ordem do Senhor, nós precisamos de poder, nós precisamos de coragem. Hoje nós estamos vendo como é necessário ter coragem para poder anunciar a palavra de Deus. A palavra de Deus, sempre tida como toda aceitação pelo cristianismo no Brasil, no mundo. Nós vemos hoje o cuidado até para ler a palavra, para falar a palavra de Deus, porque as pessoas estão aí com as pedras nas mãos, não pode ler isso, não pode falar aquilo. É preciso ousadia, é preciso coragem, é preciso sermos revestidos deste poder, do poder de Deus, para irmos até os confins da terra. Aí está Josué, nesse paralelo da história da salvação. Vamos ver que Josué nos fala de Raabe. Ele fala de uma mulher, uma moradora de Jericó, a cidade condenada. Ela creu em Deus, ela creu, ela se converteu, em outras palavras, e o Senhor estendeu sobre ela a sua salvação. Vamos ver então a história de Raabe aqui no livro de Josué. Josué capítulo 2, dos versículos 8 ao 11, nós lemos assim: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Que coisa linda! Raabe reconheceu que Deus, o Deus de Israel,
é o Deus dos deuses, é o único Deus, o Deus capaz de abrir o Mar Vermelho para que o povo passasse, o Deus capaz de parar as águas do Rio Jordão para que o povo pudesse passar, o Deus que trouxe sobre o faraó e sobre o Egito aquelas 10 pragas que arruinaram o Egito, empobreceram o Egito, mostrando quem é o Deus de Israel, acima de todos os deuses do Egito. Raabe reconheceu isto e ela então disse para aqueles espias: eu reconheço que o Deus de Israel é Deus. Ela, em outras palavras, estava dizendo: eu quero pertencer a este povo, eu quero servir a este Deus, eu quero amar e andar com este Deus tão maravilhoso. Raabe creu em Deus e ela foi salva. Nós vamos ver isso aqui no Novo Testamento. Nós vamos ver que nós fomos salvos pela fé em Jesus. Olha aqui o que está escrito em Gálatas, capítulo 3, dos versículos 6 ao 9. Diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Que coisa linda! Aqui o Senhor está dizendo que Raabe, ela foi salva pela fé. Raabe, ela disse: eu creio no Deus de Israel. Raabe, ela pôde dizer: eu creio que Ele pode me salvar e salvar toda a minha família. Eu creio que eu poderei escapar de toda condenação que já virá sobre a minha cidade. Eu creio. E ela então trouxe a sua fé, trouxe o seu pedido para aqueles espias e ela foi salva pela fé. Eu e você somos salvos pela fé em Jesus. Raabe saiu de um meio em que a condenação estava decretada. Jericó, seus muros vieram ao chão, a cidade toda foi arrasada, queimada, e era uma cidade tão condenada. Era uma cidade que vivia debaixo de um sistema tão perverso e imoral, que Deus disse: não toquem em nada de Jericó. Não peguem nada de Jericó, não pegaremos os seus despojos. Tudo isso é anátema, tudo isso está condenado. Mas Raabe foi salva com toda a sua família. Os espias disseram: se você ficar dentro da casa, você e toda a sua família, e aqui da janela da sua casa, você deixar sobre a muralha um cordão escarlate, um cordão vermelho, você e a sua família serão salvos. A casa dela estava em cima da muralha e todo o muro foi ao chão, aquela muralha larga, passavam 2 carros ali naquelas ruas, a casa dela estava sobre o muro e todo o muro foi ao chão, exceto a casa de Raabe. Ela foi salva porque ela creu. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos diz na carta aos Gálatas que Abraão creu em Deus. Isto foi imputado para justiça. E nós somos salvos pela fé. Jesus disse: quem crer em mim, tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida. Quem, porém, não crê, já está condenado. Então, crer em Jesus, então a fé é que traz a nossa salvação. Cremos em Cristo. Cristo Jesus é revelado na palavra de Deus. Nós conhecemos Jesus através das Escrituras. E Jesus disse para os seus discípulos, como Tomé, que disse: se eu não vir os sinais dos cravos na sua mão, não vou acreditar que ele ressuscitou. E Jesus aparece aos discípulos:
mostra suas mãos e chama Tomé. Vem, Tomé, coloca aqui o teu dedo, vê que sou eu mesmo. Bem-aventurados os que não viram e creram. Não viram e creram. Eu e você somos esses bem-aventurados que não vimos, não estávamos lá como testemunhas oculares, como os 12 discípulos, nós não vimos, mas cremos em Jesus. Somos bem-aventurados. E a nossa salvação, ela é exatamente pela fé. Então, no livro de Josué, nós vamos ver pessoas que foram salvas, como a família de Raabe. Nós vamos ver os gibeonitas, nós vamos ver ali Deus mostrando que Ele é Deus, que Ele não faz acepção de pessoas. Todo que ouve, que crê e que deseja o Senhor mesmo é salvo, sem acepção de pessoas. Deus ama a todo ser humano. É claro que nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que cremos em Jesus. Então nós começamos a fazer parte da família de Deus. Nós fazemos parte daqueles que foram salvos, tirados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, para o reino de Cristo, para o reino da luz. O livro de Josué, ele nos mostra isso. Nos mostra a conquista da terra, mas nos mostra um Deus tão grande, um Deus tão bondoso, um Deus que se importa, um Deus que ouve a oração, um Deus que salva, apesar de não merecermos. Apesar de pessoas ímpias, más, perversas e imorais, Ele não olha a questão do pecado, Ele olha o coração. Só que quando o Senhor entra em nossa vida, Ele transforma. Ninguém pode ser um cristão vivendo no pecado. Ninguém pode se dizer filho de Deus fazendo as coisas que o mundo faz. Não, o Senhor nos transforma. Vamos ver também aqui no livro de Josué que Deus se revela a Josué e o instrui para a guerra. Deus mesmo aparece a Josué e instrui Josué sobre cada detalhe da guerra que ele vai participar e enfrentar. Olha o que está escrito em Josué capítulo 5, dos versículos 13 ao 15. Diz assim: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Bem, Deus quer mostrar a Josué que ele vai ter vitória em todas as guerras. Deus quer se revelar a Josué, mostrando que a guerra pertence a ele, é ele que vence o inimigo. Mais tarde, na história dos reis, vamos encontrar Davi ainda adolescente, Davi ainda como pastor de ovelhas. Ele vê a afronta do campeão dos filisteus, do gigante Golias, a afronta ao Deus de Israel e ao seu exército. E Golias vem: escolha um homem de vocês estão com medo? Um só vem lutar comigo, não precisa de guerra. E ele, debochando do exército do Senhor, Davi diz: Tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, venho contra ti em nome do Senhor Deus de Israel. Davi tinha certeza da vitória, porque não seria ele que iria derrotar o gigante, seria o próprio Deus. E o livro de Josué nos traz este ensino, e o Novo Testamento nos traz este ensino de que a vitória está no Senhor. Antes de conquistar a primeira cidade,
de Canaã, que era Jericó, Josué tem um encontro com Deus. O príncipe do Senhor, o próprio Jesus, ele está vestido como um guerreiro, com a espada nua na mão, e Josué olha e diz: você é dos nossos ou dos nossos adversários? E o Senhor diz: não, eu sou o príncipe dos exércitos de Deus. É o próprio Senhor. E tira a sandália dos seus pés. Da mesma forma que Deus falou com Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Este guerreiro que aparece a Josué, que é o próprio Senhor Jesus, também diz as mesmas coisas. Tira as sandálias dos seus pés. Você está diante de Deus. E Josué se prostra e adora. Aqui não está escrito o que o Senhor trouxe para Josué, mas Josué segue aquela estratégia em Jericó, dirigida pelo Espírito Santo, dirigida pelo Senhor. E nós vamos ver que na nossa vida espiritual, Jesus é o grande vencedor. Ele não perde nenhuma batalha. Não há inimigo que possa se colocar diante do Senhor para lutar com Jesus e vencer. Ele é o grande vencedor. Vamos ver aqui o que nos diz Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler dos versos 11 ao 16. Nesse paralelo entre o Antigo Testamento, o livro de Josué, mostrando a história da salvação, que culmina com a vitória de Cristo sobre todo o mal, sobre as trevas. Está escrito assim, Apocalipse 19, 11 a 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido de um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui nós vemos a apoteose da nossa fé. Aqui nós vemos culminar a glória de Deus em Cristo Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, os céus revelaram algo muito especial. Aquela estrela que aparece no céu desloca os magos, os estudiosos de cosmologia lá do Oriente, vindo com seus tesouros, ouro, incenso e mirra, para adorar o recém-nascido Rei dos Judeus. Os céus se moveram. Nós vimos que o céu, o terceiro céu, ou seja, o mundo espiritual, os anjos vieram anunciar o nascimento de Jesus e anunciaram aos pastores ali no campo de Belém: eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Os anjos vieram, anunciaram. Nós vimos que quando Jesus foi para a cruz, também os céus enegreceram, houve trevas sobre a terra gemeu diante do seu Criador ali na cruz, houve um grande terremoto. Mas quando Jesus ressuscitou, outro terremoto abrindo ali, tirando a pedra da entrada do túmulo, para que todos vissem, ele não está aqui, mas ressuscitou como havia dito. Jesus, o vencedor, ele ascendeu aos céus, assentou-se à direita do Pai e virá para derrotar para sempre Satanás, seus demônios e todo o mal. É isso que está escrito: vi os céus abertos e um cavalo branco, seu cavaleiro é fiel e verdadeiro.
Jesus é vencedor. Vencedor do pecado, vencedor do mal, vencedor de Satanás, vencedor da morte. Jesus é vencedor. Isso é tremendamente maravilhoso para o nosso coração. Você, em sua vida, você tem tido vitória? Você tem certeza da sua salvação em Cristo? A sua vida pertence a Ele? Você tem tido vitória sobre as lutas do cotidiano? Que tal orar? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti. Eu tenho vivido, Tu sabes como, em depressão, angústia, tristeza, com o coração cheio de mágoas, de choro. Mas eu te peço nesta hora, transforma a minha vida. Traz a Tua alegria ao meu coração. Me dê a Tua salvação, a Tua paz, a Tua presença. Eu preciso de Ti. Eu me entrego a Ti para ser totalmente Teu, hoje e para sempre. Recebe a minha vida, apaga os meus pecados e dá-me santidade, pureza e a Tua bênção. Quero Te amar, Te servir enquanto eu viver. Amém, amém e amém. Graças a Deus, é isso. Quando a gente entrega a vida ao Senhor, Ele nos recebe e Ele nos transforma. Leia a palavra de Deus, ore, busque o Senhor de todo o coração todos os dias. Não deixe de ir à igreja, não deixe de se batizar, não deixe de entrar pelo caminho estreito. É o caminho da salvação. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!